Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos apresentar o nosso último paper principal da nossa última aula, intitulado como Uma exploração de contadores, trabalho contábil e criatividade. E esses aqui são os nossos autores desse trabalho, desse artigo, tá bom? Bom, esse estudo, ele tem o intuito de explorar o papel da criatividade dentro do trabalho no âmbito contábil. Isso porque existem algumas teorias e algumas visões que são atreladas ao fato de que a atividade contábil ela é desenvolvida basicamente, em sua maioria, por regras, ou seja, tornando desnecessário o uso e o exercício da criatividade por parte dos contadores. Com isso, esse estudo também vem analisar a seguinte questão: se a educação contábil, se o ensino contábil, ele acaba atraindo ou repelindo pessoas, integrantes criativos. Entretanto, nós podemos encontrar alguns autores que trazem uma teoria, de certa forma, em contraste com essas visões negativas com relação à criatividade dentro do trabalho contábil. E o primeiro deles nós podemos citar o Parker, que ele argumenta que a criatividade contribui para o sucesso na contabilidade profissional. E dentro de sua obra, ele também cita um outro autor, que é o John Carey, que traz a seguinte afirmativa: não vejo razão para que o CPA, sem comprometer sua independência, não seja uma ajuda contínua, criativa e dinâmica para a administração. Albert e Sake também argumentam que a imagem deixada pela contabilidade anteriormente e a metodologia, a pedagogia das primeiras aulas, de certa forma, elas acabam que afastando os alunos que são mais criativos, de maneira que elas recompensam e incentivam aqueles alunos que se sentem mais confortáveis com a mecânica, com a forma mais monótona de trabalhar dentro da contabilidade. Dessa forma, o estudo ele sugere a resposta de cerca de 5 questões relativas ao papel da criatividade, e são elas: o trabalho profissional de contabilidade exige criatividade? Existem diferenças nas demandas de criatividade das diversas ocupações contábeis? Terceira, há falta de criatividade por parte dos contadores e dos alunos de mestrado em contabilidade? A criatividade dos contadores aumenta com o tempo de trabalho? E última, os contadores mais criativos são os menos éticos? E para responder de forma mais estruturada e melhor a esses 5 questionamentos, a essas 5 questões que são relevantes, o artigo ele divide esse estudo em parte 1 e parte 2, que é o que a gente vai colocar aqui como estudo 1. Esse estudo 1, ele busca responder as 2 primeiras questões e se trata de uma análise arquivista das ocupações contábeis profissionais de contabilidade. Esse estudo 1 também tem a intenção de investigar as diferenças na criatividade necessária entre as ocupações contábeis. E a fonte de dados para esse primeiro estudo é a Rede de Informações Ocupacionais do Trabalho, do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Começando pela pergunta: o trabalho profissional de contabilidade exige criatividade? Dentro do estudo 1, os dados do arquivo eles fornecem uma base para testar se o trabalho profissional da contabilidade exige criatividade em comparação com 3 profissões concorrentes e também com uma amostra grande, de ocupações nos Estados Unidos. Também nós temos essas 2 outras perguntas dentro do módulo de atividades de trabalho, na fonte de dados, que elas medem as crenças dos funcionários, conforme as suas respostas, sobre a demanda ocupacional por criatividade. Aí a gente tem essas 2 perguntinhas, que qual a importância de pensar criativamente para o desempenho do seu trabalho atual e qual é o nível de pensamento criativo necessário para o desempenho no seu trabalho.
Aí aqui, logo abaixo, nós temos essa tabela 1, que ela representa os scores de criatividade médios e medianos por profissão, que foram aquelas profissões lá mencionadas, né? A contabilidade, no caso, ela não conta, aí ela é comparada com direito, engenharia e a área da saúde. E nesse caso não houve diferenças no nível de criatividade exigido na contabilidade profissional, em comparação com essas três profissões, como vocês podem observar aqui. Ainda dentro do estudo 1, agora para responder a seguinte pergunta: existem diferenças nas demandas de criatividade de diferentes ocupações contábeis? Nesse caso, para essa questão, foram elaboradas em forma assim, de categoria as profissões contábeis, divididas em 3 categorias, que seria na parte de análise financeira, de contabilidade geral, auditoria e tributação, envolvendo, propriamente dita, analistas financeiros, contadores, a exemplo, né? Auditores e tributaristas. Então, nesse caso, foi estruturado várias profissões e unificada nessas 3 categorias, como a gente pode observar. E essa parte, ela é uma amostra que ela tem um baixo teor estatístico em comparação às outras, né? Mas os resultados advindos da fonte de dado, eles indicam diferenças significativas na execução, na prática da criatividade, que é exigida entre essas 3 categorias de ocupação dentro da área contábil. E com isso, o trabalho de análise contábil ele pode exigir mais criatividade do que a tributação e auditoria, sendo que o trabalho de contabilidade gerencial exige um nível intermediário, acaba que sendo, né, de certa forma, para a prática da criatividade. Já na elaboração do estudo 2, para responder as demais questões, no caso mais 3, foi feita a busca de um ambiente organizacional, nessa primeira pergunta aqui, se há falta de criatividade por parte dos contadores e dos alunos de mestrado em contabilidade. Foi feita a busca de um ambiente organizacional dentro de uma empresa, caracterizando assim uma pesquisa de campo qualitativa. E o cenário em foco era justamente o trabalho de contabilidade, incluindo análises financeiras e funções até mesmo gerenciais, em uma empresa de engenharia nos Estados Unidos, para analisar a criatividade atrelada à estabilidade no emprego. E foi constatado que o aumento dos níveis de permanência no emprego leva a maiores expectativas, não somente da criatividade, mas já incluindo também a produtividade na prestação do serviço. A contabilidade criativa dos contadores e dos alunos aumenta com o tempo de serviço? Para essa pergunta, é interessante, na verdade, abordar uma visão que já é impregnada sobre o termo de contabilidade criativa, que é bastante observado, inclusive, por alguns autores, e algumas definições também já afirmam isso, o fato de a contabilidade criativa ela ser atrelado, né, ser aplicada a estratégias financeiras, onde há uma certa modificação de contas para atingir um determinado fim, um determinado objetivo. Isso acaba incluindo também falsificação de contas, né, o que é enganoso, mas acaba não sendo ilegal. E, por exemplo, alguns autores também examinam a contabilidade criativa, né, com uma capacidade de enganar sem ilegalidade. Para esse estudo foi feito uma busca na internet mesmo, por estudos voltados para a contabilidade criativa, usando esse termo contabilidade criativa. Dentre os filtros que foram feitos, há 42 sites e 3 títulos de livros, onde mais de 80% dos resultados foram relacionados como uma forma de engano, né? A contabilidade criativa ela acabou sendo relacionada como
uma maneira, uma prática enganosa. Nessa última parte do estudo 2, que se refere à pergunta os contadores mais criativos são menos éticos, essa parte do estudo ela busca testar a relação existente entre criatividade e o posicionamento ético, né? E tudo isso é com base em uma amostragem, cerca de 3 amostragens, contendo contadores da USACE, os alunos de mestrado em contabilidade e também alunos de mestrado em administração. Então, com relação à posição ética, ela é avaliada nesse estudo em 2 dimensões, que seria o idealismo versus realismo e relativismo versus absolutismo, né? O idealismo, por sua vez, ele mede o grau em que os indivíduos, né, em que as pessoas envolvidas, elas consideram o bem-estar dos outros ao avaliar uma possível ação, né? E os indivíduos com um alto grau de idealismo, eles procuram, de certa forma, minimizar os danos causados por outros, né? Por sua vez, o relativismo ele mede a extensão em que os indivíduos aplicam um código moral, né, de certa forma, comum também, em vez de fazer julgamentos éticos baseado ou com base em considerações dependendo da situação, considerações circunstanciais. Aqui também a gente encontra essa tabela 2, que ela apresenta as médias demográficas, né? Os erros, padrões e os testes de diferenças nas variáveis demográficas para esses grupos que foram apresentados aqui. Para concluir o nosso vídeo, a gente pode dizer que esse estudo ele é uma investigação exploratória, né, de questões que estão relacionadas e interligadas com o trabalho na contabilidade e o uso e a prática da criatividade. E dividindo melhor as etapas, né, que foram em estudo 1 e estudo 2, os resultados do estudo 1, eles sugerem que o trabalho profissional, né, de contabilidade, em média, não exige menos criatividade em comparação com aquelas 3 profissões que a gente equiparou, né? Aquelas 3 profissões concorrentes. Então, esse resultado ele acaba entrando em contraste com as teorias ditas lá no início acerca de que os contadores são avaliados como carentes, né, de criatividade ou que não conseguem exercer a criatividade dentro da contabilidade, né? E dessa forma, os resultados do estudo 1, eles sugerem que a necessidade e a percepção, na verdade, a existência de uma percepção por parte do público, né, uma percepção negativa da criatividade dentro da contabilidade, e que são maiores nos cargos em que envolve análise e relatórios financeiros, né, mas não acaba não sendo abrangente para todos os âmbitos dentro da contabilidade. Já no estudo 2, né, nos resultados do estudo 2, a gente também pode observar que eles indicam que os contadores e os estudantes de contabilidade, eles possuem menor nível, né, de criatividade autoavaliada em número e em comparação, né, com os estudantes de MBA.